Oi, meu nome é Adriana, estamos no mais uma semana do nosso estudo GDC, que alegria estar com você nesse tempo aqui, eu espero que Jesus possa falar ao seu coração assim como falou ao meu. Mas antes da gente começar a compartilhar o estudo da semana, eu quero ler com você o devocional de hoje. Dia 8 de junho diz assim, o Deus que habita em nós. Zacarias 1,17, decreto do Senhor dos Exércitos de anjos. Minhas cidades vão prosperar novamente. O Eterno vai confortar Sião outra vez. Jerusalém está de novo debaixo do meu favor. Zacarias 1,17. O contexto desse texto, desse versículo, está trazendo para nós a ideia do segundo templo, reconstruído após o exílio. Não possuía os elementos sagrados do primeiro, diz aqui o devocional. A Arca da Aliança, as tábuas da lei, o maná, o cajado de Arão, tudo havia sido levado pelos babilônicos, antes da destruição total de Jerusalém. Séculos depois, o templo foi restaurado. E é legal a gente pensar sobre isso, né? O devocional, ele traz essa mensagem clara para nós, que Deus cumpre todas as suas palavras. A promessa de habitar no meio do seu povo já se cumpriu em Jesus e hoje o Espírito Santo habita em você. Então, não sei nesse contexto aqui se tem a ver com o seu coração, com a sua história. Às vezes a gente está num momento talvez de vendo as ruínas, vendo talvez algo que foi perdido, mas o Deus que habita em nós é aquele que cumpre as promessas. E o devocional de hoje, ele traz isso para o teu coração e para o meu. Talvez o cumprimento pareça demorado, mas creia, espere e confie. O Senhor é fiel e todas as suas promessas se realizarão. Amém? Aleluia! E eu quero compartilhar com você agora, então, o nosso estudo do GDC, que está incrível esse estudo. O título da lição dessa semana é No Caminho. Eu quero começar falando com você do texto de Emaús, que diz assim, Lucas, é o caminho de Emaús, né? O chamado de Emaús, na verdade. Lucas 24, 13 a 16 diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povo chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Lucas 24, de 13 a 16, será o nosso texto base para o estudo dessa semana. E eu quero começar nessa pequena introdução dizendo para você que aqui nesse texto havia um relato, né? Acima nós vemos 2 discípulos que haviam depositado a sua confiança em Jesus. Mas eles estavam tristes, estavam desesperados, conversando, tentando entender o que tinha acontecido. E nem perceberam que Jesus estava ali. Nós vamos ver no decorrer da lição que eles vão ser surpreendidos pela presença de Jesus. E eu quero que você pare um pouquinho para pensar sobre isso. Nós estamos no meio do ano, exatamente, né? No mês 6, né? E talvez a gente fique assim pensando, o que aconteceu até agora? Talvez você está me ouvindo, já recebeu surpresas dos céus, bênçãos, mas talvez também você tenha enfrentado desafios, tenha enfrentado perdas, eu não sei. Mas o que eu quero te lembrar é que em todas as situações que a gente viveu ou vai viver, Jesus está presente. E eu quero trazer isso para você, né? Alguns objetivos, na verdade, a lição diz assim, podem parecer distantes. Algumas frustrações podem ter encontrado espaço em nosso coração. E até mesmo podemos sentir que estamos a caminho, assim como os discípulos, sem uma direção muito clara. Em meio a tudo isso, nós podemos perder a percepção de que Cristo está ao nosso lado. Mas no estudo de hoje nós vamos refletir sobre como podemos perceber Cristo ao nosso lado a cada momento, enquanto caminhamos no nosso dia a dia. Então vamos lá, eu tenho apenas 3 passos, né? Ou 3 considerações para que a gente possa perceber Jesus em cada situação, em cada momento da nossa vida. Primeiro delas, contemplar o que Jesus está fazendo no caminho. É a primeira percepção que eu quero trazer. Você precisa e eu preciso enxergar Jesus em qualquer situação, em tudo que a gente estiver fazendo. Lucas 24, de 15 a 16 diz assim, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Olha só.
Eles estavam conversando, discutindo, e Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. É interessante a gente pensar, discípulos que viram Jesus, que andaram com Jesus, que não entenderam o que tinha acontecido, apesar de já terem ouvido que Jesus iria morrer, né? Jesus tinha falado com eles, mas mesmo assim, na confusão, no coração entristecido, eles estavam com os olhos impedidos. O texto diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer. E se a gente pensar nisso, os discípulos estavam conversando sobre o quê? Sobre os acontecimentos que tinha acontecido ali, sobre os fatos, né, na verdade, que tinham acontecido nos últimos dias. Eles estavam inquietos e às vezes eu e você fazemos as mesmas coisas, a mesma coisa. Ficamos tão focados nos problemas e nas preocupações que deixamos de perceber aquilo que Deus já está fazendo ao nosso redor. Cristo, na verdade, não nos pede para a gente ignorar a nossa tristeza, sabe? O texto aqui diz, né, o nosso estudo diz que, porém, ele nos ensina, apesar das tristezas, das emoções, a não sermos controlados por ela. Recebe essa chave aí no seu coração. A vida ela não é fácil de ser vivida. A vida cristã tem muitos e muitos desafios. Mas em todos eles, Jesus está conosco. Então, bateu a tristeza no seu coração, o desespero está batendo na sua porta. Não permita que isso controle o seu coração. Permita ver Jesus em tudo aquilo que você faz. Então, eu tenho aqui duas perguntas para você nesse primeiro ponto do nosso estudo. O que Deus tem feito em sua vida que talvez você não esteja percebendo? Talvez você está me ouvindo agora, daqui a pouco você vai talvez estar com o seu grupo, eu não sei, ou você está passando aí no canal da igreja e parou para ouvir o estudo. Eu quero falar com você nesse momento. Talvez o seu coração está inquieto. E o que você não está percebendo? Deus está com você, Ele é Emanuel, o Deus presente. Existe alguma emoção que hoje está dificultando sua capacidade de enxergar a ação de Deus? Desespero, falta de paz. Nós somos humanos, não é verdade? Às vezes isso bate no nosso coração. Eu quero arriscar que 99% das vezes todos nós estamos vulneráveis a esse tipo de situação. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse lugar de fé, para esse lugar de filho, para esse lugar que nós temos em Deus, né? Perceber Ele através da ação do seu Espírito em nós, independente de qual seja a situação. Então, não deixe, né, que a situação, que as circunstâncias difíceis impeçam você de ver a Jesus. Então, o nosso primeiro ponto é contemplar o que Jesus está fazendo no caminho. E o segundo ponto aqui, a segunda consideração, é render os nossos planos com um coração ensinável. Lucas 24, 21 diz assim: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Parece uma declaração de alguém que estava dizendo assim: caramba, eu acho que fui decepcionado, achava que ia acontecer alguma coisa e não aconteceu. Os discípulos, na verdade, aqui a lição nos traz que eles estavam frustrados porque Jesus não havia correspondido às expectativas que eles haviam criado. Nós não somos muito diferentes deles, não é? Muitas vezes nós colocamos expectativas no nosso coração, nós esperamos que algo aconteça e não acontece. E aí a gente se frustra. Mas eu quero te lembrar que render os nossos planos com um coração ensinável é não duvidar da bondade de Deus. Ainda que aquilo que a gente pediu, aquilo que a gente esperou, não aconteça ou não aconteceu, a gente pode descansar e saber que Ele é bom. Da mesma forma, Jesus conduziu aqueles discípulos às Escrituras para que se lembrassem das promessas de Deus anunciadas desde os tempos dos seus antepassados. Nós também precisamos nos voltar à palavra, porque ela é rema para a sua vida e para a minha vida. E aí nós temos um coração o quê? Ensinável, mesmo quando não entendemos tudo ao nosso redor. Então eu quero também te fazer duas perguntas dentro desse ponto, render os nossos planos com um coração ensinável. Em qual área da sua vida você precisa render o seu plano à vontade de Deus? Vou te falar uma coisa, ninguém perde de obedecer a Jesus. Quando a gente rende mesmo, de verdade, entrega
a Ele. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E é muito, muito melhor do que a nossa. Segunda pergunta é: o que Deus tem tentado lhe ensinar nessa estação da sua caminhada? Talvez a gente está num processo, né, esperando, aguardando uma promessa, aguardando algo acontecer. Peça ao Senhor para que você seja aprovado nessa estação de espera. E talvez entenda o que Deus está querendo te ensinar com tudo isso. Sempre tem uma lição. Os desertos, eles não são eternos para nós. Eles são didático, terapêutico. Deus sempre quer nos ensinar através das situações difíceis. Amém? E o terceiro e último consideração que eu quero trazer para você é aprofundar a nossa comunhão com Jesus e com a igreja. Então, para você perceber Jesus ao lado, ao seu dia a dia, nós precisamos estar conectados com a família da fé. Lucas 24, 30 e 31 diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e os reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Olha que interessante. Quando estava à mesa com ele, tomou o pão e deu graças. E aí os olhos deles se abriram. Ele estava em comunhão. Foi justamente nesse ambiente de comunhão. Eles nem sabiam que o viajante, o suposto viajante que estava caminhando com eles no caminho de Emaús, era Jesus. Mas eles estavam com o coração aberto. E às vezes nós, quando passamos dificuldades, temos a tendência de nos isolar. E eu quero te chamar a sua atenção para que você perceba isso. Se seu coração está inquieto, se você não está conseguindo perceber Jesus, a comunhão com os santos, o partilhar da mesa, estar junto com pessoas que vão te levar para mais perto de Deus, vai fazer com que você perceba Jesus também no caminho. Amém? Concluindo, então eu quero ler para você Lucas 24, 35, 36, que diz assim: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Quando contemplamos o que Deus está fazendo, rendemos o nosso coração a Ele, entramos em comunhão com a família, nós recebemos a paz que excede todo o entendimento. E é isso que eu quero liberar para você nessa hora. Faça uma breve análise do seu ano até aqui. Quais foram as alegrias que você viveu? Quais desafios enfrentou? Em seguida, eu quero pedir para que você peça ao Espírito Santo que o ajude a perceber a sua presença em todo o tempo. Porque sabe de uma coisa? Ele está. O dia, às vezes, pode parecer nublado, pode parecer sem graça, mas o sol está lá. E é assim a nossa vida com Jesus. Passamos momentos difíceis, passamos assim como os discípulos que estavam no caminho de Emaús, com dificuldades, sem entender. Mas eu quero te lembrar, através desse estudo, que Jesus sempre está presente. Amém? Eu quero orar com você nessa hora, se você puder fechar os seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos nesse momento, porque a tua presença é real. O Senhor se faz presente em todo o tempo. E assim como o teu Espírito falou e abriu os olhos daqueles discípulos, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos te ver, te sentir, te perceber e ter a certeza de que o Senhor está em qualquer situação que venhamos passar. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada um que está conectado com a gente aqui, aqueles que vão, Deus, assistir essa transmissão, que o Senhor possa os abençoar. No nome precioso de Jesus. Amém. Talvez você está me ouvindo e ainda não fez a sua decisão por Jesus. Tem um QR Code na tela agora, você pode acessar nesse momento. Nós queremos te conhecer, né? Se você quer fazer isso, entendendo que a sua vida precisa, né, de uma rendição a Jesus, Ele está aqui de braços abertos para te receber. Então você pode dar um sinalzinho aí, né? Acessa o QR Code, fala conosco, nossa equipe vai querer muito conhecer você, orar por você, ou talvez você queira também se batizar, ainda não tomou a decisão do batismo, nós podemos te ajudar também a como fazer isso, e vai ser uma bênção você poder publicar, né, a sua fé em Jesus. E você talvez esteja nos ouvindo, está distante por algum motivo, seja
o que tiver acontecido com a sua vida, Jesus está sempre de braços abertos para te receber de volta. E se essa é a sua decisão de retornar à casa do Pai, de retornar aos caminhos do Senhor, você também pode acessar esse QR Code. Nós queremos te conhecer e orar por você também. Dentro do nosso campus online, nós temos os nossos pequenos grupos, né, os grupos de GDCs, que acontecem também de forma online, e você pode participar semanalmente, acessar o link, conhecer os nossos grupos, participar dos estudos, ser pastoreado de pertinho, né, para que você possa receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Que o Senhor possa te guardar, que você tenha uma semana extraordinária e que você perceba Jesus nos detalhes. Que Deus te abençoe.